Então aquilo foi movendo na minha cabeça assim, puxa, cara, o que eu vou fazer para me conseguir ajudar um dinheiro para ajudar em casa? E eu era muito apaixonado por pipa, papagaio, né? As pipas lá. Então eu ia de manhã na escola, à tarde a gente trabalhava com o pai, porque a gente não era convidado a trabalhar, a gente era obrigado, né? A gente tinha motivo e razão para trabalhar. E aí chegava a tardezinha, tomava um banho, fazia a tarefa rapidão e eu ia lá pro fundo. Meu pai tinha um galpãozinho no fundo de casa. E a gente morava num lugar, estrada de chão, né? À frente de casa não existia asfalto, nada. E pertinho da minha casa tinha uma plantação de bambu. E eu ia lá, arrancava os bambu. Olhava, tinha um amigo meu lá que vendia as pipas. Ele tinha um time de futebol. E ele fazia pipa por hobby. Então ele era professor de educação física e fazia as pipas por hobby. E eu ficava olhando ele fazer quando a gente tinha oportunidade de ir lá assistir um jogo. E eu perguntava para ele como que ele fazia, tá? E aí eu peguei o jeito. Aí eu comecei a fabricar em casa. Eu tinha algo diferente dos meus irmãos. Poxa, eu via que eu era empreendedor, cara. Eu queria vender alguma coisa. E comecei a fabricar essas pipas. E aí eu fabricava de noite um pouquinho durante a semana. Então no sábado, meu pai trabalhava também no sábado. Então a gente trabalhava de manhã e à tarde no sábado. Então me restava o domingo. E como de uma família muito religiosa, minha mãe muito religiosa, da igreja católica, então assim, a gente ia de manhã na missa, bem cedinho, era 7 horas da manhã. Isso também eu lembro da minha mãe, porque, puxa, minha mãe era fera, cara. Minha mãe, perdi ela há 4 anos atrás e eu era muito apegado a ela. Então ela me ensinava muito sobre isso. Então a gente ia na Santa Missa no domingo, voltava para casa, eu ia lá, pegava minhas pipas, montava, a gente no frente da minha casa tinha um gramadão grande assim, porque era muito filho, né? E tinha um golzinho, um gol de futebol, quadradinho. E a cerca era bem baixinha, eu colocava as pipas assim no gol, colocava um banquinho, uma caixinha de sapato e ficava ali para vender pipa. Meus irmãos tiravam sarro de mim e tal. Mas eu fui ganhando dinheirinho ali e tal. E ajudava minha mãe. Ajudava meu pai. Ia. Cara, chegou uma época que eu vendia muita pipa. E aquilo lá foi abrindo um leque na minha vida, sabe? Então, às vezes, você que tem medo de abrir um negócio, o que acontece? Eu quero abrir um supermercado. Mas eu quero abrir um supermercado. Você não pensa assim, eu vou abrir uma mercearia lá no fundo de casa, vou começar a atender meu vizinho, vou sentir, né? Vou sentir qual que é o lance disso aí, de você vender e receber. E eu comecei devagarinho. E às vezes, muitas vezes, você prorroga um sonho porque você quer algo muito grande. Né? Vamos se dizer, o Code Podcast mesmo. Para você iniciar, você não queria um painel de LED aqui, você não queria vou colocar um sistema aqui muito mais profissional, vou colocar algo... Se você for pensar assim, cara, você não vai. Hoje nós não estaríamos aqui ainda. O que é que você falou? Vamos começar. Vamos começar. Falei, então vamos. Tem ideia? Tá aí, tá aqui, vai dar certo. Vamos começar. Só tentando. Vamos começar. Fazendo. Eu acho que tudo dá certo. Né? Tudo dá certo desde que você faça com dedicação. Então foi naquela ânsia de... eu percebi que eu estava conseguindo ganhar um dinheiro. E aí eu lembro que eu gostava muito de eletrônica. Né? Tinha um amigo meu que rebobinava motor eletrônico. Ângelo, o nome dele. Aí eu falei, Ângelo, você não me arruma uma vaga aí, cara, para mim te ajudar e tal? Ele falou, cara, eu recondiciono alto-falante, só que eu não estou tendo mais tempo. Ele trabalhava numa empresa de... a FUNAI, eu não lembro o que era. E aí eu comecei lá, ele começou a me ensinar a recondicionar alto-falante. Aí ficou 1 mês, 2 meses recondicionando alto-falante e vendendo pipa. Aí eu parei de trabalhar com meu pai, porque meu pai me permitiu que eu trabalhasse com o Ângelo, para me ganhar um salário. Legal. Então, esse aí já foi o primeiro passo da minha vida no lance. Então, quando eu trabalhava com o Ângelo, só que eu não fui com intenção de trabalhar com ele para me ser funcionário. A minha ideia era de que eu ia lá para me aprender, para me ter o meu negócio. Entendi. Eu falei assim, poxa, eu quero fazer lá na minha casa. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, aprendi com ele a recondicionar alto-falante, comecei a ver questões de rebobinar motores. Então, assim, foi um negócio muito novo para mim e despertou um negócio assim para mim. Puxa, cara, eu vou ficar rico. Vou mexer com essa parte eletrônica, vou ficar rico. E aí aconteceu o seguinte, algumas pessoas iam lá
perguntar como a gente mexia com a parte eletrônica, lá recondicionava alto-falante, algumas pessoas iam lá falar sobre som automotivo comigo. Né? Vocês não recondicionam alto-falante de veículos? Você não mexe com o som de veículo? E a gente não mexia. E aí começou a me despertar. Eu falei, pô, já veio várias pessoas que perguntar sobre som automotivo. Pô, será que não seria o caso de eu começar a mexer? Aí eu fui e falei com esse Ângelo, ele falou assim, não, eu não quero nada disso aqui, pra mim é só nessa parte. Eu falei, então tá bom, beleza. Fui pra casa, peguei as ferramentas do meu pai de carpinteiro, eu construí uma mesinha quadradinha, mais ou menos da largura dessa mesa que a gente está aqui hoje, e fiz uma mesa de experiência. Nessa mesa eu recondicionava alto-falante, nessa mesa eu testava toca-CD, toca-fita de carro na época. Eu comecei a testar um monte de coisinha, coloquei umas lâmpadas coloridas, fui ligando, minha mãe permitia que eu colocava, ficou uma mesa coloridíssima. E nesse período, cara, eu tinha um cara que era muito conhecido lá na cidade, chama hoje Dirceu, né? Ele era bancário do Banco do Brasil e ele tinha um Puma, ele tinha um carrinho de fibra Puma, todo remodelado. Puxa, era muito bonito, parecia uma Ferrari. Ele também era muito, como falar, ele gostava de mexer aos dia de hobby dele. Ele trabalhava no banco, saía 4 horas, 3 horas da tarde, ele ia para casa dele, solteiro, morava sozinho. Ele tinha um barracão top lá, assim, um barracão bonito. E aí ele só ficava mexendo no carro dele. E aquilo despertou, né, para mim fazer um pedido para ele. Pô, ele não abre o barracão dele, é fechado. Só trabalha com o carro dele. Eu vou lá pedir para ele. Se ele não quer que eu ajudo ele lá. Então, assim, ó, se vocês perceberem, as duas situações, tanto quando eu fui recondicionar o alto-falante, eu tirei minha bunda da cadeira e fui atrás. Esse é o código. Falei? Tira você que está aí sentado, desculpa atrapalhar. Não, fica à vontade. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda do sofá. Olha esse código pesado. E é só o começo. Porque eu falava assim, o não eu já tenho, não é? Isso aí é velho, né? É um ditado velho isso aí. Mas eu vou lá pedir. E aí eu não pedi salário para ele. Eu falei assim, Dirceu, você não me permite, cara, eu ficar aqui na tua loja? Eu gosto muito, já instalei alguns sonzinhos assim em veículo e tal. Você não me permite entrar aí na tua empresa e tal? Ele falou, não, eu não tenho empresa. Mas se você quiser usar aí o espaço, porque meu pai era muito conhecido na cidade, né? A gente sempre foi muito honesto, então meu pai, poxa, tá louco, a família nossa lá era bem querida na cidade. Nunca se envolvemos em nada, então assim, era bem legal. E aí o Dirceu permitiu que eu entrasse lá. Só que ele não, na ideia dele, ele achou que eu ia lá, ia mexer minhas coisinhas devagarinho e tal. Não, eu cheguei lá num dia, abri a loja e fiquei 7 horas sentado lá na frente, igual eu fazia com as pipas. E começou a aparecer um serviço, 2, 3, e ele tinha alguns amigos dele também que ia lá. Poxa, quando eu vi, ele falou assim, vamos abrir uma loja aqui dentro. Aí ele já começou a ter horário, sabe? Ele começou a comprar as coisas porque ele era bancário, ele tinha condições financeiras. Só que ele era um cara muito rígido. Ele era um cara muito sistemático. Por que sistemático? Ele falava assim, Marquinhos, eu lembro até hoje, eu ganhava R$55 por mês. R$55 por mês. Só que ele abria a loja às 7 horas. Né? Se eu chegasse às 7h01, ele me cobrava, se eu não me engano, era R$2. Se eu chegasse às 7h02, era R$4 e assim vice-versa. Então, o que acontecia? Eu morava longe, eu acordava cedo. Já não estudava mais, aí a idade já foi chegando, eu já estudava à noite. Acho que 13 anos, 14 anos eu já estudava à noite. Então, assim, antigamente era o prézinho você fazia com 6 anos, eu acho. Depois você estudava até os 12 e já ia para noturno, né? Porque você tinha que trabalhar. Lá o negócio era trabalhar. Não tem esse negócio de ficar em casa, não. Ah, o meu filho, ou então aqui, eu vou fazer uma faculdade. Não, gente. É assim que funciona, não. Não. Faculdade eu ainda não fiz ainda. Eu quero fazer ainda um dia. Na hora que eu tiver uma oportunidade. Ó, você que tá assistindo aí, você baixa esse vídeo aqui e assiste de novo, se tiver na dúvida. Aí o que acontece, a pegada do negócio, ó. Comecei lá... O cara começou a me cobrar horário. Traz a máquina de choque aí, João. Aí, chegou um dia, cara, eu tava com um colega lá no fundo, ele acordou, ele era muito nervoso, né? Ele era bravo, cara, bravo.
Aí ele acordou lá, a gente estava sentado. Ele falou assim: eu não pago para vocês ficar sentado, vai limpar aquela grama lá no fundo. E eu fui arrancar umas graminhas. E nisso eu já tinha me especializado, assim, eu já tinha treinado. Eu era muito dedicado, eu pegava papel, eu sempre fui dedicado com as coisas assim, cara. Eu já tinha aprendido muita coisa, muita coisa. E aquilo foi me machucando, o jeito que ele me tratava. Então, assim, eu tenho um irmão que trabalha comigo até hoje, que é o Telmo. O Telmo, ele tinha um problema de saúde, ele tinha bronquite asmática. A gente saía de casa correndo a pé para não chegar atrasado no trabalho. Correndo, porque não tinha bicicleta. A bicicleta que a gente tinha antigamente quebrou. Então, assim, a gente ia correndo a pé. Chegava suado, cansado, e ele chegava atacado da bronquite. Cara, aquilo... Cara, você imagina você se dedicando. Nossa. E o cara pisando em você. Então, assim, aquilo foi me matando, cara. Foi me matando. Aí um dia eu cheguei e falei, ó, eu vou sair da empresa. E já fazia 5 anos que eu trabalhava com ele. Caraca. Então, assim, aí começa a entrar a realidade da minha vida de hoje. Então, eu vou falar em idade. Eu fui pai aos 16 anos de idade. Foi um negócio que foi uma virada de chave para mim. Por quê? Eu não tinha ninguém. A minha namorada era a única pessoa que eu conhecia. Eu nunca fui mulambo, nunca fui de boteco, de zona. Não bebo, graças a Deus, nunca bebi. Não gosto, eu acho que é um negócio desnecessário. Porém, tem muita gente que sabe administrar isso. Então, assim, fui pai com 16 anos. E quando eu cheguei nele, falei assim, ó, Dirceu, eu vou sair fora. Eu já tinha meus 20 anos de idade. Então, quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá entre 14 e 15 anos, mais ou menos. Então, assim, quando eu cheguei nele e falei, vou sair, eu tinha um negócio no meu coração. Ele me deu a oportunidade. Sim. Tá? Então, eu tinha assim, cara, que eu não posso sacanear esse cara. Então, eu disse para ele, Dirceu, eu tô saindo daqui, mas eu não vou abrir loja aqui na cidade. Eu falei, eu não vou abrir loja nenhuma. Até então, eu não tinha condições. Eu tinha uma motinha do Paraguai, que na minha casa eu tenho irmãos mais velhos do que eu. Só que eu, graças a Deus, eu tenho assim, a alegria de falar que eu fui o primeiro a comprar um veículo, né, automotor na minha casa. E aí eu só tinha aquela motinha do Paraguai, uma motinha da Ellen, 2 tempos. E eu falava assim, cara, eu só tenho isso. Só que eu tinha muito amigo. Mas muito amigo. Eu sempre fui de fazer muita amizade, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou abrir loja. Pô, eu vou sacanear o cara. O cara tinha feito a estrutura da loja. Aí eu disse pra ele, falei, Dirceu, tô saindo, mas eu não vou abrir loja, eu não vou te sacanear. E nesse tempo ele pegou uma doença, nesse período que eu estava lá, ele pegou uma doença, LER, né? Por movimentos repetitivos, né? E o banco afastou ele. Então ele tinha feito uma cirurgia e tal. Então ele ficou encostado pelo INSS 3, 4 anos, depois ele perdeu o emprego. Cara, então assim, a loja se tornou a fonte de renda dele.